Vamos lá. Esse vídeo é foda. Quem é essa figura? É o Natan. Foda o Você canal. sabia que Foda essa a página mulher foi dele. responsável por destruir o Brasil? Em 2016, Marcela Temer era a primeira-dama, esposa do presidente da República. Nesse mesmo ano, Silvonei José havia comprado um HD usado no centro de São Paulo, na Santa Ifigênia. Por coincidência, esse HD pertencia a uma provedora de internet e nele tinha um banco de dados extenso, com e-mail e senhas de diversas pessoas. Também havia o e-mail e a senha do iCloud da primeira-dama. Através disso, ele invadiu o iCloud da Marcela Temer e clonou o WhatsApp dela. No backup da nuvem, encontrou fotos íntimas da primeira-dama do Brasil. Estava chantageando a mesma para tentar conseguir dinheiro. Só que aí, nessa época, entra o nosso querido Alexandre, que era apenas o Xandinho, secretário de Justiça de São Paulo, que almejava ser governador do estado. Mal sabia que alçaria voos ainda maiores. Amigo íntimo de Temer desde a faculdade, Alexandre foi o escolhido para lidar com Silvonei. Em menos de um mês, o inquérito foi instaurado por uma polícia especialista em combater crimes contra ricos e celebridades. Silvonei foi pego, preso, condenado a 5 anos. Em 2017, no ano seguinte, indicado pelo Michel Temer, Alexandre de Moraes se torna o Xandão e chega ao Supremo Tribunal Federal. Você sabia que essa mulher foi responsável Então, mas é que tá, todo mundo sabe dessa história, Então, a gente sabia. Mas a pergunta Mas corajoso de contar, hein? Não, mas é corajoso. Mas corajoso. Mas também com essa lata aí, né, meu cara não tá preocupado, não. Tudo pra ele... Natan já passou por uns bagulho cabreiro já. Natan já ficou em hospício, esses bagulhos. Hospício e tal. Internado? Ele foi internado. Eu acho que se ele não tá lá, não? Ele foi internado na época que falava que o usuário era internado junto com o pessoal que tinha problema mental. Tá a ligado? história não contada de Marcela Temer e Alexandre de Moraes. Mas é corajoso. Porque é uma história que todo mundo sabe, mas ninguém tem prova, né? Exatamente. Entendeu? Ninguém tem prova disso. Mas assim, a verdade é que ela é vítima. Essa aí é pique lenda da internet. Claro. A Marcela Temer é vítima. É vítima. Sem dúvida. Ela é vítima e tal. Claro. Mas esse é o maior exemplo do efeito borboleta. Tipo assim, um negócio pode mudar o destino completo de uma realidade, cara. Outra coisa que os ele tinha chance como governador, sabia? Outra coisa que eu lembro das épocas que se falava mas que o discurso dele da época era totalmente diferente do discurso dele hoje. E era o discurso que os petistas chamavam de fascista. Exatamente. Chamavam fascismo, careca. Tem outros mitos aí de que tinha alguns ministros que se envolviam com crianças fora do país, né? Nossa. E nos bunkers lá preparados pra... Né? E tem uns vídeos disso daí, por isso Festa do Jeffrey Epstein. Isso, e por isso que tem uns vídeos aí. E muitos deles aí são chantageados até hoje. Isso são mitos, né, Tem meu? a festa do Vorcaro também, que o pessoal fala. Festinha do Vorcaro. Mas depois do pedido, todo mundo faz festa também, né? Agora, qualquer escândalo que estoura, o fulano fazia festa. Dessas festas. Você acha que é um cara rico só que faz essas festas? Só o pedido que fazia festa. Isso tem pra caramba. É isso, gente. Então, ó, se você nunca brinque com fotos de esposas de autoridades do país. Esse foi muito burro, né? Esse cara é muito burro. Quando eu trabalhava na sucata, mais de uma vez, porque eu só fazia prédio boy, tá ligado? Porque eu sempre tive essa parada e falo, mano, pobre não joga nada fora. Tá ligado? Pobre se livra. Se aproveita. Boy joga fora. E só se aproveita do que joga fora. Aí mais de uma vez, tanto celular, que teve uma época, mano, que antes de vir os smartphones, aqueles celulares que abre e fecha, aqueles pequenininhos, mano, aquilo era trocado direto. Direto alguém tava trocando. E quando começou os primeiros que abria assim, ó, V3, acho que era Motorola V7, V3. Sei, V3. Então eles começaram a ter vídeo, né, e tal. E o pessoal jogava fora... Às vezes com vídeo, jogava HD. Sim. Tirava o HD da máquina, na cabeça dele ele tava jogando na sucata. E tinha um prédio boy que eu fazia lá na aclimação, mano, que 3 moradores tinha filme pornô. Tinha coisa pornô deles. Deles. Em 2 HD e um no celular. E aí quando o cara tava saindo pra trampar, normalmente eu trombava os boys essa hora. Na hora que eu tava indo pegar reciclagem, o cara tava saindo. Aí quando eu reconheci o cara, eu falava assim, ó, amigo, vem cá, deixa eu te falar um negócio, eu sou o rapaz que retira a reciclagem aqui. Quando você for jogar o HD fora, formata. Pô, mas você achou o HD lá e tal? Eu falei, não, você jogou na reciclagem. Ah, mas ele não presta mais. Eu falei, presta. Porque eu não jogo, depois não destruo pra tirar o alumínio como se fazia antigamente.
Eu vendo. Nessa época eu vendia peça de computador pro pessoal que trabalhava com bingo. Tá ligado? Então eu testava todos. Testava HD, testava placa-mãe, testava monitor, Inclusive, cadeira de escritório. Tem você bunda lá, mano. Não tem, graças. No seu... Esses aí eu apaguei tudo. tem no seu HD? Eu formatei todos. Não, você falou pro cara. Inclusive no seu. que você Não, jogou eu falei fora, pro cara. Tem o seu lá dando Eu a falei, bunda. não, ele não tava dando, tava comendo. Tá ligado? Mas eu falei, ó, mano, você jogou o seu aqui, ó, com isso. Ó. Porra, você viu os vídeos? Eu falei, vi, mano. Pô, mas eu falei, ó, o HD tá aqui, eu já formatei. Se você quiser, ele falou, não, você formatou mesmo? Eu falei, então demorou. Ô, você que lembrou da sucata agora, da sua época de sucata, o que você acha do imposto agora pra sucata que deve ir de 6,5 pra 26,5%? Então, mas eu queria entender como que é pago esse 6,5, mano. Em primeiro lugar, mano, tá ligado? Como que é descontado isso aí? Você nunca pagou. Não, eu pagava todos os meus impostos, porque eu sou um cidadão. Ah, o negão é pagador de imposto exemplar. Vai, com certeza. Eu não entendo como os outros. Imposto de renda todo ano, com certeza. Põe de novo ali que tem uns comentários interessantes na postagem. Agora, eu vou falar o seguinte. Eu queria muito. Se eu sou um cara autoridade... Vê os vídeos da Marcela. Esse aqui tem um ponto, hein? Não, Esse cara tem um ponto. Mas pra isso acontecer, um outro ministro teve que... Nananã. Morrer. É, de arrasta. Como é que é? Como isso não caiu na mídia? Desculpa, mas Temer já trabalha pra China há muito tempo. Tanto que teve o impeachment da Dilma, ele viajou logo pra China. As ordens vêm de lá. Assim como Lula, Dilma, todos recebem ordens do Irã, China e Rússia. Não é à toa que Dilma é presidente dos BRICS. Desce mais. O Temer e Moraes, amigos de faculdade. É que aí que tem uns comentários aí. Abre aí. Não. Você sabe que Alexandre de Moraes era meu colega, É mais fácil ele ter sido aluno do Temer. Temer era professor. É. Não, calma. O Temer era professor. Sim. O Alexandre de Moraes, aluno. O Alexandre de Moraes era meu colega. Sim, também professor na Mackenzie. Isso. Meu colega. Realmente, também professor lá na Mackenzie. É. O Alexandre de Moraes, ele, por exemplo, ele deu aula pro Pavinato. O Pavinato, teve aula com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, que a gente conhece hoje, é um. Sim. Tem um... Tem o do Velho Testamento. Então, exatamente. É. Tem um fator ali, divisor de águas, que é o Alexandre de Moraes e o Xandão. Alexandre de Moraes aqui, Xandão aqui. E qual que é esse fator? Fotos da Marcela Temer. Não. Eu já diria que a diferença entre um e outro foi quando ele não conseguiu mais fazer um rolê no clube que ele tanto frequentou. Pra mim, daquele dia, daquela fase em diante, onde ele fica, tipo... Como assim? Por causa do bolsonarismo e por causa do... Ele não tem o clube lá, que ele tem essa história de que ele não conseguia mais treinar no clube dele. A Globo até que lançou essa história. Pra mim, é dali em diante. Dali em diante entra o Xandão, tá ligado? Faz a Mas transição. não foi por isso, ele entrou no esquema. Quer conhecer um homem, ter poder pra ele, cara. O Xandão tem um poder hoje aí imensurável. Sim. E ele tá usando o poder dele. Você vê como é loucura o Brasil, né, mano? Porque quando ele era secretário de segurança aqui em São Paulo, do Alckmin, se não me falha a memória, tá ligado? Ele tava cotado pra ser o próximo governador. Eu ouvia muito essa história. Falavam que ele era um secretário de segurança muito... Era como era o Derrite hoje. É, o Derrite. Como seria o Derrite hoje, né? Porque o Derrite hoje se fala essa história. Se o Tarcísio fosse pra tentar presidente, o Derrite provavelmente tentaria governador. E o Alexandre de Moraes, quando ele foi secretário de segurança, ele foi do governo Alckmin. Moraes registra BO por xingamentos ouvidos por segurança em Pinheiros. Quando isso? 5 de setembro de 2021. Não, ele já era Xandão já. Pô, mas o cara ministro Aí já ficar fazendo um boletim de ocorrência com a xingamento. Não, porque disse que antes disso já não conseguia mais treinar no clube, que sempre foi lá, tá ligado? Sim. Eu sempre falei que a revolta da galera grande lá contra o bolsonarismo é essa. Porque eu vivi a época em que político e juiz e tudo, a autoridade era autoridade. Sim. Tipo assim, ninguém levava uma como autoridade. Mas você não ouvia falar de juiz. Sim, entendeu? Mas tipo assim, o cara era autoridade. Chegava, ó, isso aqui é o juiz, ó. Ele abriu-se uma luz em volta dele. Sim. Mas aí o bolsonarismo traz uma coisa que é o seguinte, tipo assim, todo mundo queria enfiar o dedo na cara de um juiz, não. Todo mundo queria enfiar o dedo na cara de uma autoridade, certo? Mas ninguém fazia, nem o rico fazia isso. Sim. O bolsonarismo fez o cara ir num restaurante chique, velho. E o cara levantar da mesa... Eu nunca esqueço essa cena. Lembra desse vídeo que o cara levanta, pega aqui o copo, ó. Pessoal, 1 minuto da atenção de vocês aqui, naquela outra... Ele aponta pra outra mesa e na outra mesa tem tipo assim, mano, 4, 5 políticos que era... Dirceu, os caras... Eu não lembro se era o Dirceu, mas eu lembro que era
Era uma turma que tava envolvida no mensalão e tal, e o cara começa a falar uma pá, mano. E o cara, tipo, num puta restaurante chique. Sim. Quando eu vi aquilo, quando eu vi o pessoal indo pra Portugal e os caras apontando o dedo na cara dos caras em Portugal, eu falei, mano... Fez o L e agora tá viajando. O ódio que esse povo tem ao bolsonarismo vem disso, ó. Vem disso aí. Por isso que eu falei, mano, esses caras nunca se importaram com o Bolsonaro, velho. Os caras se importam com o bolsonarismo. E o bolsonarismo é o movimento que fez com que o dedo fosse enfiado na cara... Não enfiar o dedo na cara do cara numa manifestação, que você xinga o cara. A manifestação tá longe dos caras, tá longe. Tipo, é como se fosse pobres e o cara do castelo, tá ligado? O bolsonarismo fez entrar no castelo. Pra mim é o seguinte, os caras e aí é foda, deram poder pros caras, entendeu? E hoje os caras falam, vamos fazer impeachment do Alexandre de Moraes. Mas já tem um lá que é 10 vezes pior do que o Alexandre de Moraes. E ele tá lá, Sim. com as unhas pra dentro, só esperando. A hora que os caras bater o martelo do impeachment do Alexandre de Moraes, ele vai aparecer. E aí você vai ver.